quais são essas características, Mariana, assim, que Uhum, você leva em conta, tá? Até para as meninas uhum, entenderem e perguntarem para os seus médicos, porque uma das coisas que a gente aham, gosta de fazer aqui é educar as meninas, né, para que elas tenham um melhor diálogo com seus médicos, né? Então, por uhum. exemplo, assim, de maneira geral, eu sei que são muitos fatores, mas quais são aqueles principais que você leva em conta para fazer essas contas e às vezes a gente já não faz mais isso à mão, tem às vezes até aplicativos, calculadoras que a Aplicativo? gente leva em conta para fazer Sim. essa conta de quanto que a quimioterapia vai beneficiar essa paciente, mas quais são os principais assim que a gente utiliza? A gente utiliza características que são tanto da paciente como da doença em si. A paciente, assim, idade, presença de algumas outras doenças, se ela é hipertensa, se ela é diabética, e também como a paciente se encontra no momento da quimioterapia, se ela está mais debilitada ou se ela está em condições de receber quimioterapia. Então, além das questões da paciente, a gente leva em consideração as questões da doença em si, do tumor, que é a característica histológica, qual o subtipo, porque câncer de mama tem uma infinidade de subtipos. Tem aquele que é mais agressivo, tem aquele que é menos agressivo. A grande maioria são os ductais, que é um câncer agressivo, mas existem cânceres menos agressivos que estes e cânceres mais agressivos que esse. E falando do câncer ductal, que é o mais comum, as características ainda mais, as subcaracterísticas dele seria assim, que seria o grau histológico, a presença das anteninhas ali, receptor de estrogênio, progesterona, HER2, o KI67, o tamanho do tumor. Então, tudo isso vai nos tentar fazer montar o quebra-cabeça para ver se a paciente precisa de quimioterapia e qual o melhor esquema de quimioterapia para a paciente. A partir dessas características, a gente vai estratificar a paciente em alto risco de recidiva, quer dizer que a agressividade desse tumor vai fazer com que ele tenda a voltar, um alto risco, um baixo risco ou fica no risco intermediário? Geralmente, os pacientes de alto risco, a gente sim encaminha para quimioterapia. As pacientes de risco intermediário, a gente pode lançar mão de outras estratégias aí para investigar melhor esse tumor especificamente, alguma alteração genética, né? Para avaliar se vai ter benefício ou não da quimioterapia. E as de baixo risco geralmente não vão para a quimioterapia. A gente utiliza aplicativos que vão estratificando, a gente vai colocando essas características ali e vão nos ajudando a dar informação. Quanto é o benefício da quimioterapia? A gente tem as fases do tratamento, o paciente vai passar por cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia. Quanto que cada uma dessas fases vai contribuir? A quimioterapia vai trazer um benefício para a paciente que justifique os seus efeitos colaterais, que justifique ela ser submetida a uma quimioterapia? Se o risco for alto de recidiva, ela se beneficia. E aí a gente precisa utilizar da quimioterapia.